Gravando. Bom dia pessoal, meu nome é Victor Arnaud, eu sou um dos membros do Virtual Vita junto com o Danilo e com o Bruno. A gente vai fazer aqui uma demonstração de um treino funcional para um atleta que teve alguma lesão no membro superior. Exemplo, uma lesão de manguito rotador, um atleta de vôlei, um atleta de tênis. E digamos que esse atleta ele já passou pelaquela fase inicial, que é a fase inflamatória, a fibroblástica, e ele já atingiu uma fase que ele já está se preparando para poder voltar para o esporte. A terapia com realidade virtual ele tem justamente essa função. Então vamos dizer então, que estamos recebendo esse paciente com uma lesão de manguito rotador ou qualquer outra lesão de membro superior. Eu quero fazer com ele um treinamento funcional, um treino proprioceptivo. A propriocepção que eu vou gerar aqui vai ser causada por essa tábua proprioceptiva com molas, que vai gerar essa desestabilidade para o paciente, e dessa forma o paciente ele vai buscar formas no organismo dele de traçar estratégias para manter essa estabilidade contra essa desestabilidade gerada a ele, e dessa forma, quando ele voltar para o esporte, ele vai ter os mecanismos proprioceptivos mais bem trabalhados. Então, ele além de se reabilitar, a gente também pode utilizar isso como trabalho preventivo para prevenir futuras lesões ou recidivas. Então aqui eu vou colocar a tábua step do I em cima dessa tábua proprioceptiva e vou pedir para que ele realize um exercício conhecido do Pilates, conhecido do body training, que é a prancha frontal. Ele vai colocar, vai subir um ciclo de cima do joelho, e a gente vai mostrar como é que ele vai realizar o movimento. E o I vai gerar esse mecanismo de biofeedback com um estímulo visual e até mesmo um estímulo auditivo, se possível. Então a gente vai primeiro pedir que ele realize de uma forma bem simples, apenas com a tábua gerando esse desequilíbrio. E mais tarde eu vou indicar como as evoluções que eu posso fazer com esse paciente. Então aqui é um treino proprioceptivo, um treino funcional. Você vê que ele tem alguns elementos que geram uma explicação e ilustra ao paciente, para que ele possa ver da forma melhor. Ele deve imitar o movimento que o boneco demonstra. Então ele vai fazer um exercício típico do body training. Ele vai tentar manter esse centro de gravidade no centro, tentando oscilar o mínimo possível. No caso, o terapeuta vai vir aqui orientando a postura do paciente, pedindo que ele contraia os restos do abdômen, contraia o assoalho pélvico e mantenha a respiração de forma adequada. Ele deve manter por 30 segundos. Ao mesmo tempo que ele tenta manter o centro de gravidade no ponto mais correto, que é dado por um estímulo de biofeedback. Certo? O paciente, no caso com a lesão, não vai executar esse movimento de uma forma tão bem realizada como o Bruno executou. Ele vai ter um determinado tipo de dificuldade. Mas é um paciente que ele vai ter tendência, por sua vez, a melhorar. E aí a gente vai gerando mais dificuldades para esse paciente. Por exemplo, a gente vai pedir que o Bruno agora faça o mesmo exercício, mas além da desestabilidade gerada pela própria tábua proprioceptiva, eu vou gerar uma desestabilidade com a força da minha pisada. Peço que o Bruno faça o mesmo movimento. Ele vai apoiar, eles recebem a instrução do próprio I. E o importante é que o terapeuta esteja sempre fazendo essa orientação para diferenciar a terapia com realidade virtual de uma simples jogar um videogame. Então eu peço que o Bruno apoie os antebraços, como toma esse gordo. Mas a gente tem que pensar em a família para cá. Oi. A fisioterapia é amanhã. Aqui o peso.
faço exercício. E aqui eu gero uma desestabilidade para poder ativar os próprios setores do ombro. Ele vai tentar manter o equilíbrio, eu venho, corrijo. Ele vai tentar manter sempre o centro de gravidade sem oscilar, e gerar essa dificuldade até o exercício terminar. Bem, e é durante essa execução desses exercícios que nós, em conjunto, vamos estar trabalhando para estar monitorando e analisando o cliente, o paciente, para ver se ele traz outras demandas, além daquela já proposta inicialmente. Às vezes ele pode vir com essa demanda física, uma atleta com um problema físico, aí veio para fazer uma recuperação, e durante, porque esse problema físico, claro, pode ser biológico, corporal, mas também pode ter uma questão psicológica envolvida aí. Então, na execução desse exercício, o cliente pode deixar pistas, ou gestos, ou comportamentos que mostrem que ele precisa trabalhar também outros lados. Às vezes, a forma como ele lida com o trabalho dele é de uma forma estressante, e isso acaba prejudicando também o conjunto do corpo dele como uma totalidade. Então, a partir dessa análise do indivíduo como um todo, durante o exercício a gente não vai estar só analisando fisicamente, como eu falei, mas como ele reage àquele exercício também. Depois a gente vai ter uma conversa com ele para saber como é que foi o exercício, como é que o exercício repercutiu para ele. E através dessa análise a gente vai verificar se existe a necessidade ou a possibilidade de utilizar a realidade virtual, o recurso, para outros tipos de trabalho, como um trabalho psicológico ou até um trabalho só de terapia ocupacional mesmo.